Agora vamos falar um pouco sobre o nosso sistema de monitoramento de processos. Basicamente, o processo, de uma maneira muito resumida, é um programa que está sendo executado na máquina que está sendo monitorada. Basicamente, o sistema ele consiste em 5 tabelas distintas: a Hello List, a Block List, a Wait List, Filter List e a Def Log. O que cada nome desse significa? A Hello List ela vai significar que esses processos eles estão permitidos dentro do nosso sistema. A Block List significa que esses processos não são permitidos no nosso sistema, portanto uma ação deve ser tomada, ou seja, o encerramento desse processo que acarreta no encerramento do programa atrelado a ele. A Waitlist ela é basicamente todo o processo que o sistema verificou, mapeou e não localizou nem na Allo nem na Block, ou seja, é um processo que ele está aguardando uma resposta do gestor. A Filter ela consiste em processos do sistema que não devem ser mapeados no nosso sistema. Então, processos do próprio sistema operacional. O sistema operacional ele tem diversos processos nativos que não precisam de tratamento, não é para um sistema externo como o nosso interferir em processos do próprio sistema operacional. E a Deflog, ela basicamente armazena dados sobre processos encerrados para que sejam gerados gráficos posteriormente, conforme vamos ver. Basicamente, o sistema ele está rodando e ele está a toda hora capturando todos os processos que estão sendo executados no nosso computador. E todos eles estão aguardando uma ação. E eu posso ou aceitar ou bloquear. Por exemplo, aqui eu vou fazer uma simulação de um software malicioso que está tentando ser executado dentro do nosso sistema, dentro de um servidor que está sendo monitorado pela Rabbit. Ilustrando, esse sistema, esse software malicioso será um bloco de notas. Esse bloco de notas, esse bloco de notas, ele foi mapeado agora no nosso sistema e ele aparece aqui como aguardando ação, notepad.exe. Clicando em cima dele, eu posso verificar o nome inteiro do processo, qual que é o endereço MAC da máquina que gerou esse alerta, qual que era o estado da máquina e do processo no momento em que foi feito essa... no momento que foi emitido esse alerta. Ou seja, o uso de CPU do servidor, o uso de RAM do servidor naquele momento e o quanto que o processo estava consumindo desse servidor. Ou seja, vamos supor que o Notepad.exe é um software malicioso. Eu não quero que ele seja executado no nosso sistema. Então eu vou movê-lo para os processos bloqueados, ou seja, para a blocklist, e o próprio sistema ele vai encerrar o bloco de notas. E não importa quantas vezes mais eu tente abrir o bloco de notas, ele pode até abrir, mas ele será encerrado instantaneamente. Bom, basicamente como é que isso funciona? O nosso código em Python, ele roda a cada 3 segundos e ele vai mapeando os processos que estão sendo executados. Ele vai bater esses processos com as nossas tabelas no banco de dados e, caso ele não encontre, ele vai mandar para a waitlist. Por sua vez, a waitlist ela é manipulada aqui na nossa dashboard. Na nossa dashboard nós escolhemos a ação que será tomada e, a partir de cada ação, é enviado para o banco de dados, que é lido pela nossa API do Python, e é feita a exclusão dos processos maliciosos. Basicamente, nós temos aqui também a questão dos processos. Nós podemos pesquisar um processo em específico, como por exemplo, eu quero pesquisar o processo da calculadora. Então, eu posso aqui digitar calculadora, que eu posso verificar. Tem um processo permitido chamado calculator app.exe, que nada mais é do que a calculadora do Windows. Então, de uma maneira muito fácil, nós conseguimos verificar quais são os processos que estão permitidos, os processos bloqueados, os processos que estão aguardando uma ação do gestor, e também podemos verificar, por exemplo, alguns gráficos de exclusão. Por exemplo,
Clicando em cima aqui do notepad.exe em cima dos processos bloqueados, é aberto um modal para nós, em que nós podemos verificar a quantidade de encerramentos que teve deste processo hoje, nos últimos 30 dias ou em toda a sua vida. E, caso tenham dias diferentes, será mostrado um gráfico com diversas barras, cada uma especificando quantas vezes aquele processo foi encerrado naquele dia. Isso é importante porque, caso seja um processo realmente malicioso, pode ser que seja necessária uma ação para desinfectar a máquina específica. Ou, caso não, caso seja mapeado que não é um processo malicioso, esse é um processo importante que está sendo encerrado pelo nosso sistema que foi bloqueado indevidamente. Então, cabe uma análise mais aprofundada dos técnicos após isso. Temos também um dado geral sobre todos os processos que estão sendo encerrados, também na data de hoje, nos últimos 30 dias ou em toda a sua vida. E, basicamente, de uma maneira bem simples, é assim que funciona o nosso sistema. Ele é feito de uma maneira muito simples, mas muito eficaz. Vocês poderem verificar que, não importa quantas vezes eu tente abrir um processo bloqueado, ele vai ser encerrado pelo nosso sistema. E caso eu me arrependa, eu não quero mais que esse processo seja encerrado, eu apenas movo ele para a lista de aprovados e eu posso mexer normalmente pelo processo. Basicamente, esse é o meu sistema. Agradeço pela atenção de todos. Tenham um ótimo dia.